Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, iniciando o programa com alerta para todos vocês, estamos aí no mês de janeiro já, mês das férias e mês dos check-ups. Lembra que eu já falei com vocês, já no ano passado, do check-up oncológico? Cabe aqui essa ressalva e principalmente essa lembrança para que nós possamos cuidar da nossa saúde. Esse assunto que nós temos abordado aqui no programa no ano de 2017 e continuaremos a abordar em 2018 com a colaboração de grandes profissionais. Um dos nossos colaboradores é o médico oncologista Dr. Vinícius Maciel, que vocês já conhecem aí da grande mídia, da grande repercussão, principalmente das entrevistas que ele está, inclusive, concedendo a alguns canais de comunicação de todo o Brasil. É um dos médicos referência que nós temos aqui no estado de Goiás e a nossa responsabilidade está justamente aí, em levar informações com qualidade para vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos apresentar uma série aqui no programa Mega Profissionais, série de 2 entrevistas. Cabe aqui uma explicação para vocês. Vocês que nos acompanham aí nas redes sociais e aqui no programa também, no ano de 2017, nós apresentamos algumas séries de grande repercussão. As pessoas gostaram muito da forma que nós abordamos os assuntos, foram, de uma forma bem explicativa e também de uma forma que vocês possam entender e também usufruir dessa informação. Hoje nós vamos iniciar a série aqui no programa falando sobre os tumores de pâncreas e fígado. Claro, toda vez que nós falamos sobre o pâncreas e o fígado, sobre o fígado e o pâncreas, as pessoas sempre ficam muito alertas, porque sempre quando nós sabemos de algum caso de câncer desses 2 órgãos do aparelho humano, o que as pessoas sempre veem, né, associam imediatamente a um diagnóstico muito pesado, né? Um diagnóstico às vezes sem até reversão. Daí a necessidade, nós sempre fazemos exames preventivos. Bom, vamos iniciar hoje a nossa série falando sobre justamente esses tumores com o nosso convidado, o médico oncologista, Dr. Vinícius Maciel. Doutor, seja bem-vindo aqui no programa mais uma vez. Já estamos em 2018, o tempo passa muito rápido, né, doutor? Graças a Deus ele passa e nós temos que passar com qualidade. E principalmente com qualidade de vida. Né, com doutor? certeza. Eu estava agora falando, inclusive o senhor aqui me acompanhando, sobre essa necessidade realmente da prevenção. As pessoas realmente fazerem, né, o seu check-up, e check-up oncológico. Nós já alertamos isso no ano passado e reforçamos agora que é mês de férias. Então é o momento de as pessoas se cuidarem, não é isso? Hoje nós vamos falar de tumor de pâncreas e fígado. É isso? Nos ajude a entender melhor o posicionamento desses 2 órgãos. É fígado e pâncreas, é isso? Isso, fígado e pâncreas. Sim, fazendo uma abordagem geral, simplificada, eles fazem parte do sistema bílio-pancreático. Ou seja, assim, é um sistema de liberação da bile pelo fígado e do líquido pancreático, da enzima pancreática digestiva. Ambas caem no intestino delgado para digestão de proteínas e gordura. Certo. Os tumores, sempre quando a gente conversa aqui no programa sobre tumores, as pessoas sempre falam, né? Mas podia ter uma vacina para evitar o câncer, né? Porque as pessoas têm medo, né? E o medo gera a desinformação com receio de, eu vou pesquisar sobre isso, eu estou com medo de ter essa doença, né? Sim. Doutor, existe alguma forma de prevenção do câncer ou não? Olha, você citou vacina, atualmente a gente já tem a vacina da HPV por câncer de colo de útero, né? É um grande avanço. É mesmo. Inclusive existe no sistema público de saúde para meninos e meninas antes do contato sexual, né? Sim. Então isso sim, até um pouco tempo atrás a gente não tinha nada, então já é um alento, né? Graças a Deus. Né? Mas em relação a fígado e pâncreas, o importante mesmo é a atuação no estilo de vida. Porque são ambas doenças, o câncer do fígado e do pâncreas, relacionadas diretamente com o tabagismo e o alcoolismo. Nós já alertamos isso aqui no programa, né? Nós já falamos muito com relação a isso. Infelizmente, a dependência química vai além da vontade das pessoas, né? Nós já sabemos disso. Inclusive, gente, cabe aqui um alerta também. Muitas pessoas têm familiares em casa, né, e tratam isso como de forma irresponsável. Às vezes eu até ouço muito falar, não tem vergonha na cara porque tá bebendo, tá fumando, sabe que faz mal e continua fazendo. Mas é uma dependência química. Deve ser tratada como dependência química, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem se desvencilhar. Claro que nós temos casos, inclusive vocês que estão me acompanhando sabem de casos, de pessoas que largaram o fumo de vez. As pessoas comentam, né? Eu larguei de fumar, eu parei de fumar, mas
são casos isolados e nós não podemos generalizar, partir de um princípio para colocar todas as outras pessoas na mesma forma, ou seja, com a mesma condição, né, doutor? Bom, tabagismo e alcoolismo seriam evitados, devem ser evitados também para não causar esse tipo de câncer. Com certeza. Sim, não, por favor, pode concluir. Só mais um adendo, que as pessoas também têm que evitar, no caso do câncer de fígado, a contração da hepatite B e C evitada com sexo sem prevenção, compartilhamento de seringa. Hoje em dia a gente não tem mais problema com transfusão sanguínea, né? Porque o sangue é muito bem certificado e testado. Mas essas situações da exposição à hepatite B e C também levam ao câncer do fígado. Bom, como que as pessoas podem entender ou também se preocupar e buscar um tratamento específico quando elas observam alguma ação dentro do organismo, uma reação dentro do organismo, ou seja, aquilo pode ser um câncer? Como elas podem diagnosticar isso? Como elas podem diagnosticar, não é a palavra correta, mas como elas podem identificar essa possibilidade? Né? No caso, ou suspeitar. A gente, na área de oncologia, na medicina em geral, a gente chama isso de síndrome consumptiva, ou seja, uma síndrome que consome. Paciente que de maneira inexplicada, subitamente começa a perder peso, ter uma fadiga, um cansaço para ter a disposição das atividades diárias do dia a dia, febres inexplicadas, gânglios palpáveis. Esses gânglios aonde, doutor? Principalmente as cadeias que a gente sempre tem que estar de olho, pescoço, axila e virilha. Então são áreas que sempre se surgir algo, as pessoas têm esse discernimento em relação a gânglios, sim. Mas talvez lembrar desses, a gente chama de sintomas inespecíficos, de perda de peso, fadiga, isso tem que ser investigado a fundo. Quando as pessoas sentem na boca também, aquele amargor, fica com aquela sede intensa, né? Uhum. Isso pode ser uma causa também ou não? Isso aí tem uma relação também, assim, não muito fidedigna, quer dizer, não diretamente relacionado ao fígado, que é o amargor na boca, enfim. Agora, lembrando de outra coisa também, falando de bile, a gente não pode esquecer da tonalidade amarelada da pele e da mucosa conjuntival dos olhos. Ou seja, abrir os olhos aqui, né, a gente vê se está vermelho, seria isso? Isso, amarelado, na verdade. Amarelado. Porque o pigmento da bile, quando infiltra na pele, ele fica amarelado. Mas, doutor, quando aparecem esses sintomas, não é porque o câncer já está numa forma Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Falar de prevenção para esses tumores, realmente tem que ser uma pessoa que está buscando antes de acontecer o problema. E uma vez que ela se encaixa nesse perfil de risco que a gente já citou aqui. Se a pessoa não consegue abandonar o tabagismo de longa data, já tem na casa dos 60 anos ou mais, a gente sabe que idade também é fundamental na hora de suspeitar de câncer. E acaba que o cigarro puxa a bebida, não é verdade? Sim. E aí, junto ao fato de a pessoa ter hepatite aí crônica, B ou C, aí ela tem que fazer um exame anual muito pormenorizado. Esse exame é que eu quero insistir muito nele, principalmente para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando. O exame vem dentro do check-up oncológico? Vem dentro. Como elas procuram esse check-up oncológico? Elas vão no seu médico oncologista, especialista, cirurgião. Podem fazer uma consulta com o senhor para fazer esse check-up ou não? Sim. Só que assim, só para a gente se orientar um pouco. Em discussões várias sobre o acesso da população, a gente sabe que o oncologista sozinho não dá conta da demanda populacional. Obviamente, existem clínicos gerais muito bons, existem gastroenterologistas muito bons, além do oncologista. O fato é que o oncologista lida com isso no dia a dia. Então, nós falamos assim, para um check-up oncológico, não necessariamente vai ser com o oncologista, mas havendo qualquer alteração, havendo dúvida, a segunda opinião é muito salutar. O paciente deve procurar o oncologista. Eu queria tirar, inclusive, uma dúvida pessoal. Eu tinha uma tia, uma querida tia, que ela foi fazer algumas cirurgias. E, de repente, depois dessas cirurgias, inclusive, não sei me localizar se foi no pâncreas ou no fígado, foi alguma coisa assim. Mas talvez eu acho que nem foi nesses dois órgãos especificamente falando. Depois de algum tempo, ela desenvolveu câncer no fígado, né? E o que a família toda associou? Ela fez as cirurgias causaram o câncer. Tem alguma ligação, doutor? É possível isso acontecer? Em relação a câncer de fígado, há relatos de que o paciente já operado de úlcera no duodeno, úlcera no estômago, a própria cirurgia de retirada de vesícula ou pancreatite crônica relacionada também à bebida,
que é necessária uma intervenção cirúrgica, existem relatos que isso pode aumentar o fator de risco. Mas isso não chega nem perto do alcoolismo, tabagismo e vírus da hepatite B. Não era o caso dela. Que não era o caso dela. Né? Mas ela realmente desenvolveu o câncer. Tratamento, doutor? Como é que funciona o tratamento? Pois é. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Esses são tumores que, na maioria das vezes, a gente não consegue estar no ideal, no goal do tratamento cirúrgico. No caso do pâncreas, que acomete, a maioria das vezes, a cabeça do pâncreas, isso em torno de 20 a 30% dos casos, a gente consegue fazer uma cirurgia extremamente extensa, com retirada de cabeça de pâncreas, estômago e começo do intestino delgado, chama cirurgia de Whipple. É a minoria dos casos. Em relação a fígado, o câncer primário do fígado não é o mais comum. Certo. O tumor mais comum do fígado é a metástase. É metástase principalmente de intestino. Agora, falando do tumor que começa no fígado, que é o carcinoma hepatocelular, esse, na maioria das vezes, a gente hoje em dia já tem muitos trabalhos que o transplante hepático é superior à cirurgia. Certo. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto na semana que vem. Eu quero convidar mais uma vez o senhor e quero já também antecipar os nossos agradecimentos para o senhor vir aqui. Eu sei, principalmente hoje, né, nessa gravação, o senhor tem uma cirurgia imediatamente após, né? Mas eu quero agradecer muito a sua participação conosco. Realmente, depois que o senhor veio participar com o programa, né, as pessoas gostaram muito dessas suas intervenções, principalmente explicativas. Semana que vem, conversamos mais. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.